Surgiram mais duas especulações de que Danilo do Botafogo pode virar reforço do Palmeiras. Vídeo de hoje do canal do Nicola esclarece se existe alguma mínima chance de essa história avançar. Bora te atualizar sobre o Palmeiras, que perdeu, enfurecendo sua torcida. Alvo de vários clubes brasileiros nas últimas janelas, Claudinho acaba de deixar o Catar ao lado da família. Vídeo de hoje do canal do Nicola te ajuda a entender essa história. Bora falar ainda sobre o Palmeiras, apontado como dono do elenco mais valioso do mundo, fora clubes da Europa. Para as últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Danilo pode ou não trocar o Botafogo pelo Palmeiras? Nos últimos dias, várias especulações. Queria destacar duas delas. A primeira, essa bem maluca, dando conta de que o Palmeiras estaria disposto a pagar 18 milhões de euros, além de fazer a cessão do Naves em definitivo. O Naves é um zagueiro que pertence ao Palmeiras e está emprestado a um time português. Outra, que surgiu mais recentemente, dá conta de que Giuliano Bertolucci, o maior agente de futebol no Brasil, estaria tentando convencer a Leila Pereira a levar essa negociação adiante. A grande dificuldade seria convencer John Textor a liberar o jogador. Entrei em contato com uma pessoa que trabalha profissionalmente para o Danilo e também com o representante do Naves. Ambos descartaram qualquer possibilidade de oferta de 18 milhões de euros, mais a inclusão do Naves. Um dos representantes do Danilo chegou a dizer o seguinte, abre aspas, não tem nenhuma verdade nessa história de 18 milhões de euros mais o Naves, só especulação barata. Sobre a tentativa do Bertolucci em levar essa história adiante, o que eu ouvi é que o Danilo hoje está muito focado em jogar bem pelo Botafogo para tentar garantir uma proposta interessante de ligas europeias em julho. Volante que foi contratado do Nottingham Forest por 22 milhões de euros. Para fechar o noticiário palmeirense, Maurício participou normalmente das atividades nos últimos dias, especialmente nessa sexta-feira, e pode ter condição de voltar ao time no fim de semana. Já Paulinho esteve em parte do treino com campo reduzido ao lado de atletas da base. Para completar, Murilo, zagueiro, e Vitor Roque, centroavante, ainda estão sob os cuidados da fisioterapia. Curtiu o vídeo? Esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia, 7 da noite tem live também. Tchau. Rodolfo Rodrigues. Danilo vindo para o Palmeiras e Naves indo para o Botafogo. Essa foi uma das duas especulações que surgiram nas últimas horas. Vamos lá, ó. O Danilo, de fato, teve duas propostas do Palmeiras, ou teve dois momentos de negociação com o Verdão. Num primeiro momento, ele tentou a rescisão do contrato via justiça com o Botafogo, por conta de salários atrasados. O Botafogo tomou conhecimento dessa postura e pagou todos os atrasados. A partir daí, conversas entre Palmeiras e Danilo acabaram melando. Num segundo momento, o Palmeiras ofereceu 8 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. O Danilo foi comprado por 22 milhões de euros, ou seja, a metade seria de 11 milhões de euros. O Botafogo recusou na hora a possibilidade de negociar o Danilo. Nos últimos dias surgiram mais duas especulações. A primeira delas, de que o Danilo seria vendido para o Palmeiras por 18 milhões de euros, além do repasse do Naves, que pertence ao Palmeiras, zagueiro que está jogando em Portugal, no Alverca. Falei com o Diogo Silva, que é empresário do Danilo, do Naves, ele falou, Nicola, nunca ouvi nada sobre esse assunto. E aí fui conversar com outro empresário que representa o Danilo. E essa pessoa falou, Nicola, essa história de Naves, de 18 milhões, nunca existiu, tá? Surgiu uma última conversa de que Giuliano Bertolucci, maior empresário do Brasil, estaria tentando viabilizar com a Leila Pereira uma proposta oficial para tirar o Danilo do Botafogo. O interesse do Palmeiras existe, é real, mas o Textor não vai querer, em hipótese alguma, fazer negócio com o Palmeiras. A ideia não é reforçar um time nacional, e sim negociá-lo com times de fora. Olha quem está por aqui, William Bigode. Nicola, quais as novidades do Verdão? Pela pequena amostra dos clubes no começo do Brasileirão, quais seriam os 4 rebaixados para você no fim do ano? Bigode, que é torcedor do Uruguai e também do Palmeiras. Bigode, não sei se teremos reforços no Palmeiras até o fim da janela, tá? Talvez o principal reforço possa ser o Paulinho, que hoje fez trabalho em campo reduzido ao lado dos atletas da base. O Palmeiras está sendo muito conservador, muito precavido nas tratativas, na recuperação do Paulinho, para evitar que ele volte antes do tempo e se machuque. Mas acho que o Paulinho pode ser o grande reforço do Palmeiras até o fim dessa janela, até a próxima janela de transferências que abre na metade do ano. Você falou sobre rebaixados. Deixa eu abrir a tabela de classificação.
E aí eu queria fazer duas contextualizações, duas opiniões, né? Primeira delas, o Cruzeiro está fora da briga do título, até aí nenhuma novidade. Mas eu acho que se teremos alguns candidatos na disputa com o Flamengo e Palmeiras que seguem como os maiores favoritos, esses candidatos são Fluminense e São Paulo, nessa ordem, tá? Eu confio mais no time do Fluminense hoje do que no time do São Paulo. Respeito o bom momento do São Paulo, são 13 pontos em 15, mas ainda não confio no São Paulo. No Fluminense, eu confio para que o Fluminense seja o que o Cruzeiro foi no ano passado. Eu acho que o Fluminense hoje é o grande candidato à terceira força do futebol brasileiro. Se tem algum time que pode dar trabalho na pontuação pelo título do Campeonato Brasileiro para Palmeiras e Flamengo, que são os favoritos, esse time, para mim, é o Fluminense. O Flamengo até cogita renovar o contrato. Você sabe se o Bruno Henrique fica no Mengão? Essa você não falou ainda. Falei hoje no vídeo da tarde. O Flamengo até cogita renovar o contrato com ele, mas só o fará se o Bruno aceitar uma considerável redução salarial. Até porque o status do Bruno Henrique mudou muito, de agora para o momento em que ele renovou o contrato. Vocês vão lembrar que na oportunidade o Palmeiras queria contratá-lo e fez uma oferta gigante. O Flamengo, na oportunidade, nem chegou à proposta, não cobriu a oferta do Palmeiras, mas fez do Bruno Henrique dono de um salário de mais ou menos R$1,5 milhão por mês, entre salários, direitos de imagem e luvas. Diante desse cenário, o Bruno disse não para o Palmeiras e renovou com o Flamengo. Só que hoje, a realidade do Bruno é bem diferente. Ele só tem 9 jogos na temporada. Dos 9 jogos, 3 como titular. São 2 gols e 2 assistências. Ele é mais um cara que compõe o elenco. E na visão da diretoria do Flamengo, não tem a menor lógica renovar com o Bruno Henrique para manter o salário atual. O Bruno precisaria aceitar uma bela redução. O Bruno, que o ano passado cogitou se aposentar, ele descartou essa ideia. Hoje a vontade do Bruno é jogar por pelo menos mais uma temporada. Estou falando sobre o Bruno Henrique, tá? Eu sou Corinthians, mas gosto de falar também de outros clubes no mercado. Boa, Sandrão. O Aparecido José, os jogadores reclamam do Abel entre linhas. Você concorda? Cara, o Abel tem enorme capacidade de gestão de pessoas, tem muito mérito nos 11 títulos que ele conquistou, mas não é muito fácil lidar com ele, cara, não deve ser fácil não, tá? Bruno e Edu, Nicola, ontem ficou claro que o Palmeiras precisa de um volante seguro para evitar aquele tipo de tabela na frente da área. O Palmeiras segue com foco somente no Fabinho, até junho sem volante. Bruno, é que um volante desse tamanho passa muito pela situação do Flamengo, né? O Flamengo e o Palmeiras, eles não podem trazer uma aposta, não podem trazer por trazer, né? Os caras precisam trazer jogador grande. E para trazer jogador grande, talvez seja mais fácil esperar por atletas que venham do futebol europeu. O Fabinho é um alvo, jogador do Al Ittihad, que ainda não deu o sim para o futebol brasileiro. A verdade é que o Fabinho quer entender as possibilidades antes de decidir o seu futuro. Hora de falar sobre o Palmeiras, que perdeu e revoltou sua torcida, pelo menos nas redes sociais. Verdão foi enfrentar o Vasco em São Januário, saiu vencendo por 1-0 com o gol do Flaco Lopes, mas na etapa final, Vasco surpreendeu, foi melhor do que o Palmeiras e conseguiu a virada com gols de Thiago Mendes e Cuiabano. A derrota fez com que o Palmeiras perdesse a liderança do campeonato. Verdão se manteve com 10 pontos e viu o São Paulo, graças à vitória contra a Chapecoense, já vou falar sobre esse jogo, pular para 13 pontos, assumindo a ponta de forma isolada. O Palmeiras hoje tem os mesmos 10 pontos do Fluminense e também pode ser alcançado pelo Flamengo, que tem 7, mais um jogo a menos do que os demais concorrentes. Importante registrar que o Palmeiras não perdia para o Vasco desde 2015. O Vasco era um dos maiores fregueses do Palmeiras. Nos últimos 4 confrontos em São Januário, eram 4 vitórias alviverdes, e todo esse contexto fez com que, especialmente nas redes sociais, a cobrança do torcedor alviverde fosse bem forte, mesmo levando em consideração que o Palmeiras vem de um jogo de título de campeonato paulista. Só para completar, na entrevista coletiva, João Martins, o auxiliar técnico de Abel Ferreira, detonou o gramado de São Januário, afirmando que até parece que plantaram batatas no campo. Vou falar agora sobre o Palmeiras, dono do elenco mais valioso do mundo, excluindo times europeus. Pelo menos é essa a afirmação do CS Football, que põe o elenco do Palmeiras como avaliado e estimado em 322 milhões de euros. Estamos falando de quase 2 bilhões de reais. Não há nenhum outro time, exceto os europeus, que vale tanto. Nem o Flamengo, Nicola, nem o Flamengo. De acordo com a CS, o Flamengo aparece como segundo nesse ranking com 190 milhões de euros, contra 322 milhões do Palmeiras. O top 10 ainda é completado por 5 times sauditas, o Botafogo, o Fluminense e o Boca Juniors.
Confesso que no primeiro momento até me assustei. Pô, o Palmeiras é o time mais valioso, excluindo os europeus, mas se você for pensar, você vai ter times na Arábia Saudita, times na Major League Soccer, times na Argentina. Era natural que de fato os brasileiros, especialmente Palmeiras e Flamengo, figurassem bem. O que chama atenção para mim é o Palmeiras com quase o dobro do valor de mercado em relação ao seu elenco. Na comparação com o Flamengo, você concorda com tais cifras? Já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião, só para completar, contar que Murilo sofreu entorse no joelho esquerdo e lesão no ligamento colateral medial. Não há necessidade de cirurgia, mas o tempo de recuperação deve ser grande. Maurício também é baixa para o confronto contra o Vasco por conta de um ferimento no pé. Vitor Roque tem tratado tornozelo e ainda é dúvida. Informação exclusiva: Milan e Corinthians reabriram conversas pelo volante André. Você vai lembrar que coisa de 10 dias atrás o Milan chegou a dar o negócio como certo, operação de 15 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus. Na última hora, o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, desistiu do negócio, causando irritação. O que dá para contar é que, embora não exista uma proposta oficial, o Milan já sinalizou com uma nova oferta, melhor, mais distante dos 24 milhões de euros pedidos pelo presidente Osmar Stabile. Quem acompanha de perto as tratativas imagina que a chance de acordo a partir de agora é grande, porque o Corinthians precisa do dinheiro e porque o André quer muito se mudar para a Itália na metade do ano. O negócio só pode ser concretizado, ou melhor, a transferência do atleta só pode acontecer em julho, até porque a janela de transferências por lá está fechada. O André, recentemente, em entrevista, disse que não forçaria sua saída, e não o fará. Mas ele tem pedido ao presidente Osmar Stabile que entenda a sua situação, atleta cujo salário é de apenas 56 mil reais por mês. Cheguei a contar que ele é dono do 27º maior salário entre os atletas corintianos. Temporada atual de 13 jogos e 2 gols. Desde que se tornou profissional, foram 25 jogos e 4 gols no time de cima. Saideira sobre o Corinthians: existe a expectativa de que Yuri Alberto possa reaparecer no time para o confronto contra o Santos, clássico de domingo na Vila Belmiro pelo Brasileiro. Yuri, que ficou de fora das últimas 5 partidas por causa de uma lesão muscular grau 2. E nesses 5 jogos, a verdade é que o Corinthians tem jogado cada vez pior. E a grande bomba da quinta-feira veio do Catar. O Al Saad informou que Claudinho deixou o país ao lado da sua família. Justificativa para essa viagem inusitada: circunstâncias pessoais. Na nota, o clube afirma que segue em contato com o jogador e espera seu retorno a Doha o mais rápido possível. Antes de gravar esse vídeo, entrei em contato com pessoas próximas ao Claudinho e também com os seus representantes. Ninguém quis se manifestar. Só vale a lembrança de que o Catar é um dos países que tem sido atacados pelo Irã, mas o campeonato catarí, que chegou a ser paralisado, foi retomado nessa quinta-feira. E seu time, o Al Saad, joga nessa sexta-feira. Nicola, será que dá para imaginar o Claudinho jogando num clube brasileiro? Vale a lembrança de que a janela de transferências no Brasil para atletas do exterior se encerrou no último dia 3. E o fato de a competição por lá ter sido retomada, ainda que com possibilidade de ataques do Irã, reforça a tese de que ele poderia ficar. Não acredito que a FIFA permita ao Claudinho sair dessa maneira. Importante registrar também que o Claudinho troca o Zenit pelo Al Saad por 20 milhões de euros. Seu contrato só se encerra em junho de 2029. Salário no Catar bastante acima da realidade paga para clubes brasileiros. Por lá, no Al Saad, Claudinho tem 20 jogos, 5 gols e 7 assistências. É titular absoluto. Caberia no seu clube do coração? Já usa o espaço para comentário. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal e comentar sobre o que quiser. Beleza?